Meus queridos, Lucas capítulo 12, versículo 54, a minha versão é NVT. Aqueles que não encontraram em suas Bíblias podem acompanhar aqui com o telão de cima, está escrito: Então Jesus se voltou para a multidão e disse: Quando vocês veem nuvens se formando no oeste, dizem, vai chover. E tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem, hoje vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Por que não decidem por si mesmos o que é certo? Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, procurem acertar as diferenças antes de chegar lá. Do contrário, pode ser que o acusador entregue ao juiz, e o juiz a um oficial que o lançará na prisão. Eu lhes digo, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Meus irmãos, imaginem a seguinte cena. Você faz parte de um povo que desde a sua infância escuta uma história. E a história é a seguinte: um dia, meu filho, seu pai te contando, alguém mais velho na rua, no seu bairro, um dia, meu filho, vai surgir um grande homem. E esse grande homem mudará a nossa nação. Ele nos levará para mais próximo de Deus. Ele nos revelará a face de Deus. Ele nos tirará do cativeiro. Aquilo que nos acorrenta, esse homem será responsável por nos dar liberdade. E essa pessoa, esse seu pai, parente, amigo, te mostra vários escritos no seu livro de fé, que um profeta antigo deu a ele, dizendo como isso deveria acontecer. E há muitas referências de como isso deveria acontecer. Ele nasceria em tal cidade, ele seria de tal linhagem, filho de alguém, em algum tempo predeterminado. Ele teria que falar certas coisas, agir de certa maneira, crescer em certo lugar, pregar certas coisas, levantar certos homens. E tudo isso é ministrado na sua mente, na sua vida, desde a sua infância até você ficar velho. O povo judeu cresceu com essa sociedade. Uma sociedade que o tempo todo falava da vinda do Messias, o Salvador de Israel. E eles sabiam exatamente aquilo que tinha que acontecer para que o Messias se revelasse. Eles sabiam que ele tinha que nascer em Belém, crescer na Galileia. Estava escrito na palavra. Eles sabiam que esse homem, ele tinha que vir da linhagem de Davi. Estava escrito na palavra. E Jesus apareceu, o Messias prometido. Ele veio cumprindo aquilo que os profetas e a lei testificaram sobre o Messias, o ungido de Deus. Só que esses homens de Israel, os fariseus e o povo também, às vezes a gente pensa que só os fariseus que rejeitaram Jesus, o povo, os judeus rejeitaram Jesus, todo mundo rejeitou Jesus. Uns 500 o aceitaram, por volta de uns 500. Nós vemos isso, referência sobre isso, lá em 1 Coríntios, que 500 viram Jesus ressurreto. Depois a gente vê lá em Atos 120 permanecendo em oração. Então vamos pôr 120 para ser mais escasso aí. 120 só de uma nação que tinha alguns milhões, talvez 2 milhões na época. E todo mundo, todos esses milhares ou milhões sabiam exatamente como o Messias deveria ser. Eles viram o Messias surgir, cumprindo rigorosamente as leis de Moisés, os dizeres dos profetas, e eles não reconheceram esse homem como Messias. Não viram, não entenderam, não discerniram que era chegado o reino dos céus, que a grande promessa de libertação, de salvação, de liberdade, de finalmente nós conheceremos Deus, finalmente as promessas que desde a minha infância, minhas gerações antigas e antigas pregaram, anunciaram, esperaram, finalmente está acontecendo. Eles não viram, porque eles não souberam discernir coisas simples. Isso por diversos motivos. Os fariseus, por exemplo, porque eles tinham inveja. O povo, porque eles queriam só as bênçãos. Eles não suportavam a sã doutrina que Jesus trazia. Mas aqui esse trecho que nós lemos é Jesus falando exatamente isso.
Ele olhou para a multidão e disse, versículo 34, vocês veem as nuvens se formando e dizem, vai chover, e tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, Jesus aponta para todo mundo. Hipócritas, sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o restante, o tempo presente. Jesus falando, vocês conseguem discernir coisas básicas de como, se o tempo começa a fechar, obviamente vai chover. Mas as pessoas não discerniram coisas básicas que eles já sabiam e deviam esperar, que era uma manifestação de Jesus, que é a manifestação do ungido. E esse povo aqui perdeu a chance de adorar o único e verdadeiro Deus. Eles perderam, meus queridos, a oportunidade de ter acesso ao reino. E esse reino foi tirado da mão dos judeus e entregue a nós, os gentios. Os judeus rejeitaram Jesus, mas nós, os gentios é o povo que não vinha da linhagem de Abraão sanguínea. Nós viemos da linhagem de Abraão espiritual. Nós recebemos esse privilégio porque nós agarramos com mão forte. Eles rejeitaram. Imaginem isso, meus irmãos. Eles rejeitaram o Salvador da nação deles. Eles rejeitaram o Salvador espiritual da vida deles, porque eles não souberam discernir o que estava acontecendo. O que eu quero falar nessa noite é exatamente isso. A importância de discernir os tempos. Porque senão você vai perder grandes coisas na sua vida. Se você vive de maneira completamente, você é voado, não consegue entender o que está acontecendo na sua nação, na sua cidade. Se você não consegue se atentar à realidade das coisas, você vai deixar passar preciosidades, bênçãos, e até mesmo você pode perder a sua salvação por causa dessa falta de discernimento. Por que eu vivo uma vida miserável? Porque eu estou o tempo todo doente, minhas orações não são respondidas, porque até hoje eu não casei, porque eu não tenho emprego bom, porque tem gente doente ao meu redor. Muitos motivos podem ser elencados para dar uma resposta a isso. Mas sem dúvida, um que é abundante na vida de todos é a falta de discernimento. Porque, por exemplo, se você souber que em Cristo Jesus, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ou seja, quando você olha para a cruz, além da salvação de sua alma, você detém a salvação do seu corpo físico. Meu irmão, você toma o seu lugar como filho, toma o seu lugar dessa palavra poderosa da verdade e usufrui da cura. Mas você está panguando aí. Por isso é necessário que a gente discirna o tempo corretamente. E é engraçado que outros homens, diferente dos judeus convencionais, mesmo que eles não estavam muito atentos, eles se colocaram no estado de prontidão. Então há tempo de mudança. Paulo é um grande exemplo. Se você já deixou passar a oportunidade, se você tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos e até hoje não se converteu, ou se converteu, mas vive um cristianismo muito raso, ainda há tempo para você. Paulo, ele era perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo, ele mandava matar cristãos, ele consentia na morte de cristãos, e talvez ele tenha matado com as próprias mãos cristãos. E um dia, indo a Damasco, ele caiu por terra e viu Jesus. E Jesus falou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele ficou certo 3 dias, o profeta Ananias foi até ele. Na verdade, ele foi até o profeta, ele foi até Damasco. O profeta Ananias foi até ele, orou por ele, foi curado. E a partir dali, ele começou uma nova vida, uma vida de discernimento. Tudo que ele fazia, a perseguição que ele trazia aos cristãos da época dele, é porque ele achava que estava prestando culto a Deus. Olha que falta de discernimento, completamente equivocado. Ele achava que matar e perseguir, apedrejar, caluniar as pessoas, era porque elas estavam contrárias à lei de Moisés, seguindo um homem que não era o Messias, e ele fazia isso por zelo. Olha que falta de discernimento. Mas Jesus se revelou a ele, ele se arrependeu, se colocou em prontidão, no caminho verdadeiro. E a gente está falando de provavelmente o maior homem que já pisou nessa terra depois de Jesus, o apóstolo Paulo. O que esse cara experimentou, meu irmão, ele viu e ouviu coisas indizíveis. Aquilo que a gente sabe de Deus, praticamente, é revelação dele. Olha que doideira, meu irmão, tudo que você sabe de Deus é porque Paulo viu isso e ouviu isso claramente do próprio Deus. Se você se colocar num lugar de percepção do mundo espiritual e das coisas verdadeiras à sua volta, você tem acesso a coisas grandiosas,
Mas Henrique, como que eu faço para discernir os tempos? Para saber o que eu estou vivendo, o que é necessário? Meu irmão, são 3 coisas que eu quero falar nessa noite. A primeira delas, você tem que discernir primeiro o tempo de Deus para a sua geração. O tempo de Deus para a sua geração está muito atrelado ao seu chamado. Olha só o que está escrito em Atos, capítulo 13, versículo 36, na versão NVI, Kesley. Atos 13, 36. Falando acerca de Davi, diz o seguinte: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não teve um rei de Israel que se comparou ao rei Davi. Por quê? Porque ele tinha um coração voltado às coisas do alto. Ele amava Deus sobre tudo e ele sabia exatamente o motivo pelo qual ele foi chamado e criado. A gente vê desde a infância, a adolescência dele, ele estava ainda obviamente, Deus o chamou desde a meninice, desde o ventre de sua mãe, para ocupar o lugar de rei sobre Israel. Mas mesmo que ele ainda não fosse rei, mesmo que ele já tinha sido ungido por Samuel, ele estava lá cuidando das ovelhas do pai dele. E mesmo no lugar que ainda não era o que ele sabia que era o chamado dele, ele se prontificou a exercer o chamado dele. Ele cuidava das ovelhas com zelo. Ele enfrentou um leão e um urso, e quando surgiu a oportunidade de se destacar à vista de Israel, quando um grande homem desafiou toda a comunidade, um filisteu chamado Golias, ele falou assim: já matei leão, já matei urso, e Deus é comigo, quem é esse incircunciso para me afrontar? Ele estava completamente preparado, porque ele já estava vivendo isso. Ele era alguém que sabia exatamente qual era o seu chamado, e quando a oportunidade surgiu, ele foi, ele avançou e tomou posse. Por isso, meu irmão, é importantíssimo para você saber o que está acontecendo, qual o tempo da minha geração, é você saber qual é o seu chamado. Porque senão, se você deixar a oportunidade passar, se você, mesmo que ainda não esteja no lugar que você sabe que Deus irá te colocar, se você não tiver a dimensão do seu chamado, você vai viver uma vida xoxa, uma vida sem propósito. Já sentiu isso? Nossa, tem um vazio dentro de mim, eu não sei o que eu faço, parece que os dias são iguais. Eu acordo, tomo café, vou para o trabalho, vou para a escola, volto, durmo. Parece que é tudo a mesma coisa, meu irmão. Você ainda não descobriu o seu propósito, o seu chamado. Porque quando você tem um propósito, se você ainda não tomou posse dele, você vai viver se preparando. Quando você toma posse dele, você se derrama completamente por ele. Completamente. Mas como que eu faço para descobrir meu chamado, Henrique, nessa terra? Há o chamado geral, para todos, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Mas é um chamado específico para Deus, para cada um de vocês que estão aqui. Então olha só, por algum tempo eu imaginei que Deus olhava para nós, como igreja, de maneira geral. Aqui tem a igreja de Paulacânia, então é o povo aqui. Tem a igreja lá de Viçosa, CBPAR de Viçosa, povo de lá, povo de Piranga, povo de igreja de lá. Não, Deus olha pessoa a pessoa. Ele olha especificadamente para o Claudinei, para a Eni, para o Alex, para cada um de nós aqui, meus queridos. Ele sabe os seus problemas, as suas dificuldades, e você não nasceu à toa. Desde o ventre da sua mãe, você tem um propósito que Deus lhe entregou para que você cumpra e viva. Foi o que a gente leu aqui em Atos. Davi nasceu com um propósito, ele cumpriu e morreu. É isso que a sua vida é isso. Você nasceu com uma missão, cumpra e morra. E receba as bênçãos na nova terra que o Senhor formará. Mas para você descobrir o seu chamado, é muito simples. Eu nasci para quê? Qual é a minha missão específica? Lá em Marcos capítulo 3, do 13 ao 15, a gente vê Jesus chamando os discípulos dele, os 12, o chamado dos 12. Olha só que informação a gente pode tirar de interessante da situação. Marcos 3, do 13 ao 15 NVI. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, prestem atenção, para que estivessem com ele, os enviassem para pregar e tivessem autoridade para expulsar demônio. Então, os apóstolos, eles foram chamados para 3 coisas: estar com Jesus, depois disso enviar para pregar e expulsar demônios.
O chamado primário de todo cristão é estar com Jesus. O seu chamado primário, meu irmão, é estar com Jesus. E quando você está com Jesus, você vai testificar aquilo que você viu e ouviu. Porque a pregação, no caso dos apóstolos aqui, é exatamente isso. O que é pregação? Pregação é eu expor aqui conhecimentos humanos, dar uma palestra para vocês nessa noite, de modo nenhum. Se eu fizer isso, anátema, inútil. Eu não sou um filósofo, eu não sou um coach. Eu estou aqui para pregar a verdade. Então, o que um pregador faz? Ele proclama aquilo que ele viu e ouviu. Porque quando Pedro, depois de pregar, a multidão de Jerusalém, 3.000 almas aceitaram Jesus. Os judeus não gostaram disso, levaram ao sinédrio, interrogaram Pedro e falaram assim, não fale mais desse homem, não fale mais acerca de Jesus. Pedro falou assim, como eu posso deixar de falar daquilo que eu vi e ouvi? A pregação dele é sobre aquilo que ele viu e ouviu. Nós não subimos ao púlpito para falar coisas pessoais, mas para externalizar aqui o nosso relacionamento. Quando você tiver a oportunidade para pregar, seja no púlpito, seja na célula, seja no seu dia a dia, porque a pregação, as pessoas pensam que é só um ministério de um pastor, de um líder. Não, pregação para todo cristão convertido. Você tem que falar da grandiosidade do seu Deus. Quando alguém te perguntar o motivo da sua esperança, por que você é tão feliz, por que você tem esses frutos maravilhosos, é aí que o momento você fala de Jesus. Nós só fazemos isso, nós só podemos fazer isso se tivermos um relacionamento verdadeiro com Cristo. Porque senão será falsidade, hipocrisia. John Wesley era um grande pregador. E ele tem uma frase que é mais ou menos o seguinte: eu amo ela e eu levo ela para a minha vida. Perguntaram para ele por que ele arrebatava multidões. Ele falava o seguinte: simplesmente eu me coloco em chamas e convido as pessoas para me verem queimar. Você tem que ter um relacionamento com o Senhor tão vívido que as pessoas vão ver isso. Olha só, meu irmão, você não precisa ser um grande eloquente orador para as pessoas te ouvirem, para as pessoas te respeitarem. Você precisa ser alguém convicto. Você pode errar as palavras, você pode vir da roça, não saber ler e escrever. Para Deus nada disso importa. Pedro era um pescador, um simples pescador. Provavelmente os outros discípulos não sabiam nem escrever. Eram homens simples da sociedade. Deus chamou pessoas simples, pessoas sábias, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sim era um homem sábio, instruído, falava 3 línguas. Mas Deus chamou todos e colocou dentro de nós uma chama. Se você der vazão a essa chama que arrebatará multidões. É isso que mudará a sua vida e a vida das pessoas que você ama, as pessoas ao seu redor, as pessoas da nossa cidade. Mas Henrique, então, para me descobrir o meu chamado, eu tenho que estar com Jesus. Exatamente isso. Na caminhada com Jesus, os discípulos passaram por volta de 3 anos e meio andando com Ele. Então não é rápido, você não vai descobrir provavelmente seu chamado do dia para a noite. É no relacionamento. E um dia o Senhor vai te falar especificamente o que você vai fazer para Ele nesse momento, nessa geração, durante a sua vida e durante os períodos de tempo que você estiver vivendo aqui. A resposta vai vir desde que você tenha um relacionamento. Certa vez, Jesus perguntou para os seus discípulos: quem dizem, que o povo diz que eu sou? Aí falaram lá, alguns dizem que você é Elias, Jeremias, uns profetas, João Batista. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? O apóstolo Pedro falou: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e falou: e tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei minha igreja. Quando você conhece Jesus, quando você tem a revelação de Jesus, Jesus te traz a revelação de quem você é e qual o seu chamado. Meu irmão, então você tem dúvida do que eu nasci para fazer? É porque você não está se relacionando com Jesus quanto deveria. Porque quem vive uma vida de oração, quem vive uma vida de leitura da palavra, mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai saber exatamente por motivo que ela foi criada e existe nessa terra. Exatamente. Se você não foi, ainda há tempo, meu irmão. Ainda há tempo. Se derrame na presença de Deus. Quando eu era adolescente, hoje eu sei exatamente para que eu nasci. Eu nasci para fazer isso que eu estou fazendo agora. Pregar a palavra, ensinar a palavra, exortar. Tenho certeza disso. Por quê? Porque na minha adolescência, eu simplesmente tive acesso à graça de Jesus. Eu sempre cresci na igreja, mas em algum momento da minha adolescência eu entendi o que é o amor de Jesus. É uma verdade que é necessária ser proclamada nos cultos. Não é porque você está na igreja que você conhece Jesus. Eu cresci na igreja,
Eu sabia que Jesus era por ouvir falar, mas em algum momento da minha adolescência eu tive um acesso à face dele. Eu descobri quem ele era, a graça dele e o pavor, eu senti pavor da supremacia dele. Quando eu entendi o amor, quando eu tive acesso ao amor dele e o terror da presença dele, eu conheci ele. Alguns só conhecem o terror da presença de Deus e se tornam legalistas. Outros só conhecem o amor de Deus e se tornam libertinos. Você precisa conhecer os dois aspectos de Deus. E aí você vai se posicionar da maneira correta. Vai usufruir de um relacionamento maravilhoso com o Senhor. E aí, quando eu descobri isso, meu irmão, eu comecei a devorar a Bíblia. Por que as pessoas não lêem a Bíblia? Porque ainda não teve acesso à misericórdia do Senhor. Não entendeu ainda. Meu irmão, porque se você entende que você era escravo e se tornou livre mediante a tortura do único e verdadeiro Deus, meu irmão, você quer derramar sua vida em gratidão. Então eu quero saber tudo que é para mim fazer. Eu não mereço nada, eu mereço o inferno, eu ganhei a salvação gratuitamente. Então eu quero viver de maneira digna do Senhor. Eu preciso ler a palavra. Eu fui lendo a palavra, eu fui lendo a palavra, eu fui lendo a palavra. E aí eu fui lendo várias coisas, falei, meu Deus, estou fazendo isso errado, estou fazendo aquilo errado. Nossa, é assim que era para fazer? Nossa, essa história é interessante, nunca ouvi na igreja. Então foi me despertando esses insights e eu falei, eu preciso compartilhar com os irmãos. E agora estou aqui com vocês, pregando. É assim que surgiu o meu chamado. É assim que surge o chamado. E o chamado não é só para se posicionar perante líder, como líder perante as pessoas, mas para você se posicionar no dia a dia, no trabalho. Às vezes Deus te chamou para ser um negociante, alguém que vai conseguir recursos financeiros nessa terra para investir na igreja, para investir em obra missionária. Às vezes Deus te chamou para aconselhar pessoas. Você precisa aparecer, não, meu irmão. Tem pessoas que... Eu ouvi uma história uma vez, uma mulher que o ministério dela era o ministério dos potinhos. Eu não lembro a história com perfeição, mas era mais ou menos o seguinte, que a mulher, ela era uma mulher idosa e tal, que sempre que alguém ficava doente na cidade dela, ela ia visitar no posto de saúde, no hospital, com um potinho, com uma comidinha. Ela chegava lá, às vezes a pessoa não tinha parente, não tinha amigo, ou até tinha. Ela chegava lá com um potinho, entregava para a pessoa, orava para a pessoa, ficava lá com ela o tempo, e ia para casa. E aí o dia que essa mulher morreu, a cidade inteira foi no velório dela. Às vezes a gente negligencia essas pequenas coisas, mas elas não são pequenas. Milhares de vidas foram tocadas, como nenhuma pregação podia tocá-las por causa de uma mulher que levava um pedaço de bolo para as pessoas no hospital. Às vezes seu chamado é esse. Às vezes seu chamado é aconselhar casais, porque você quase se divorciou e reatou o casamento. Às vezes seu chamado é testificar sobre uma vida santa, porque você já foi viciado em pornografia, porque você já saiu com prostitutas. Mas para você descobrir esse chamado é no relacionamento com o Senhor. E o relacionamento do Senhor é uma coisa só: oração. A palavra de Deus é Ele falando com você. Nós temos que nos encher da palavra, porque sem a palavra você não sabe nem orar. Mas para você ter um relacionamento de fato com o Senhor, é oração. Oração. Eu falei aqui na oração, iniciar inclusive a abertura do culto aqui, antes do nosso irmão Anderson ler o Salmo 23, que Jesus, ele repreendeu os discípulos de Getsêmani porque eles não resistiram 1 hora de oração. Então para Jesus 1 hora é pouco. Você dá conta de orar 1 hora, meu irmão? Eu orei com os irmãos aqui 10 minutos, os irmãos já levantaram, se eu mandar levantar. 10 minutos. Jesus fala que 1 hora é pouco. E depois você fala, nossa, eu não sei o meu chamado. Ah, é? Por que será, meu irmão? Porque eu não estou sofrendo as bênçãos de Deus. Eu sou filho de Deus, está escrito. A palavra de Deus garante promessas e bênçãos. Porque eu não estou sofrendo. Meu irmão, você não tem uma vida de oração. Meu irmão, como que você quer ser filho se você não se posiciona como filho? Filho tem acesso à herança, escravo não tem. Você se posiciona como escravo. Quem não tem um relacionamento com o pai não é filho, é outra coisa. Então você nunca vai receber nada do Senhor se você não tiver uma vida de oração. Meu irmão, e a oração é algo que tem martelado profundamente no meu peito. Isaías 62, outro dia eu estava lendo isso aqui. Nossa, isso aqui me constrangeu demais. Abre aí, Kesley, por gentileza. Isaías 62, versículos 6 e 7, versão NVT. Olha só. Ó Jerusalém, coloquei vigias sobre os seus muros. Eles viajarão continuamente, dia e noite. Repitam, dia e noite. Repitam, dia e noite. Não descansem
Vocês que oram ao Senhor, repitam, não descansem. Vocês que oram ao Senhor, não deem descanso ao Senhor até que Ele complete sua obra, até que Ele se torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Meu irmão, o que Deus requer de nós é que a gente não dê descanso a Ele. Você conhece alguém que gosta de conversar o tempo todo? Gosta de estar numa mesa batendo papo? Conhece alguém que é prolixo? Eu conheço pessoas, mas eu conheço pessoas que gostam de falar. Agora, pessoas que gostam de ouvir é mais raro. O que o Senhor está pedindo? Não me deem descanso. Falem comigo. Ele quer te ouvir. E Ele não só ouve um erro das orações dos cristãos de maneira geral, que só fala. Aí por isso que ora está pouco, inclusive. Ora 5, 10 minutos só porque está falando, pedindo, agradecendo, elogiando. Muito bem, eu faço tudo isso. Mas aí, acabou, amém. Permaneça ali para ouvir também. Ele quer te ouvir, Ele quer um relacionamento com você, mas Ele também quer falar. Que tipo de conversa é essa? Oração é conversa. Que tipo de conversa é essa que só você fala e depois vai embora? Por mais que Ele goste de te ouvir falar, Ele quer falar também, quer ministrar o seu coração. Aí sabe o que você faz, meu irmão? Você fala, ora, elogia. Depois permanece em silêncio por um tempo. O conselho que eu dou, coloca um louvor de fundo. Certa vez o profeta Eliseu, ele queria profetizar, então ele chamou um arpista. Ele falou, traga um arpista para que eu possa profetizar. Começaram a tocar uma música, ele se encheu do poder de Deus e profetizou. Então a música tem um poder sobrenatural. Então coloca um louvor enquanto você está fazendo essa oração. Fala, depois permanece em silêncio. O Espírito Santo vai falar com você. Você vai sentir algo. Uma coisa maravilhosa. Meu irmão, nada compra isso. Não tem prazer, não tem entretenimento. A gente ora pouco porque a gente está muitas vezes cheio disso aqui, ó, mexendo demais no celular, vendo demais TV, conversando demais com o pessoal na rua. E se você não faz nada disso, meu irmão, aí é mais grave, que você não está nem se distraindo. Você não está orando porque você não quer mesmo. Meu irmão, quando a gente descobre a preciosidade de estar na presença de Jesus, nada troca, nada se equivale. O toque do Espírito Santo, as mãos formigando, o pé tremendo, você andando como bêbado, cheio da presença de Deus, nada compra isso, meu irmão. Vai ser delicioso. É o Espírito Santo tocando em você, é o Espírito Santo ministrando em você. Droga nenhuma, entretenimento nenhum se compara a isso. Derramar lágrimas na presença do Senhor, não existe nada mais doce e sublime do que isso. Estar naquele lugar que suas defesas estão completamente baixas. Quando você sai para a rua, você se coloca numa fortaleza, você coloca uma máscara, para as pessoas não verem você chorar, para as pessoas não verem aquilo que você está passando. Mas perante o Senhor as máscaras caem, o muro se derruba, você fica nu na presença de Deus como Adão e Eva, e tem um relacionamento com o Senhor. Ele conhece o profundo do seu íntimo, e lá no lugar do secreto de oração, você conhece o íntimo do Senhor. Não tem nada melhor do que isso, meus irmãos. Vocês conseguem compreender isso, meus queridos? O Deus Todo-Poderoso, que não tem carência de coisa alguma, Ele fala para você, não me dê descanso, meu filho. Fale comigo, por favor. Que doideira, meu irmão, se eu fosse rei, eu não falaria por favor para ninguém. Eu não pediria coisa alguma, eu mandaria. Que não me obedecesse, morto, prisão. O nosso Senhor, Ele é cheio de amor e misericórdia, Ele te ama, Ele tolera você. Que ingratidão é essa que nós temos em relação a Deus? É difícil orar, meu irmão, é difícil porque você está cheio de carne. Você está vazio de espírito e cheio de carne. Você não pensa nas coisas do alto, você não lê a Bíblia, é claro que é difícil orar. Quanto mais você vive para você, menos você quer viver para o Senhor. Quanto mais você vive para o Senhor, mais você quer o Senhor, a face dEle, conhecimento da verdade. Sabe, quem não ora comete um pecado grave.
Quem ora pouco comete um pecado grave, meu irmão, que é do orgulho. Você se acha independente de Deus, sabe por quê? A pessoa que não ora, não preciso falar com Deus não. As pessoas, os crentes, que isso, meus queridos? Há anos atrás seria impensável. Crentes tomando decisões de morar em cidade, de visitar, de sair, de fazer comércio, de casar, de namorar sem orar. Crente indo para o trabalho diariamente sem orar. Crente indo dormir sem agradecer. Crente passando dias sem elogiar. Isso seria impensável, meu irmão, se falasse um negócio desse para os apóstolos, para Jesus. Qual a reação deles? Meu irmão, é vergonhoso. Sabe quantas vezes um judeu ora por dia? 3 vezes. Sabe quantas vezes um muçulmano ora por dia? 5 vezes. Os budistas oram mais de 10 vezes por dia. E você? Eles seguem deuses falsos, uma religião falsa, não conhece Jesus. Você conhece Jesus, é filho de Deus e não ora nenhuma vez por dia. É claro que você não está discernindo os tempos. Você não tem acesso àquele que revela tudo. Você não se coloca como filho. Você se diz cristão, fala que ama Jesus, louva aqui na igreja, mas vive como ímpio. Porque o que nos diferencia do ímpio, meu irmão, é a nossa fé no Senhor, nosso relacionamento com Ele. Se você não se relaciona com Ele, que diferença você tem do ímpio? Você pode perguntar na rua aí, você acredita em Deus? Acredito, acredito em Jesus, acredito. Você também acredita, acredito? Acredito. Mas se relaciona com Ele? Não, então você é igual a Ele. Você é um cristão não praticante. Você vem na igreja domingo, na célula quarta, quinta, algumas, você é um cristão não praticante. Como os católicos, você vai na missa e depois vai encher a cara de pinga ali no bar. É igualzinho. Igualzinho. Os pecados são diferentes. Talvez você não se embriague, mas os pecados são diferentes, mas é a mesma coisa. Então, meu irmão, oração, porque se você tiver uma vida de oração, você vai saber qual é o seu propósito. Sabendo qual é o seu propósito, você vai ver de maneira digna do Senhor. Você vai honrar o Senhor. E quando você morrer, as pessoas vão te elogiar, as pessoas vão estar agradecidas, e mais do que qualquer louvor humano, elogio humano, tapinha nas costas, palavras bonitas no funeral, milhares, dezenas de pessoas vão ter a vida transformada por você. Pessoas se achegarão a Cristo por causa de você, do seu bom testemunho, das suas ações, do seu dinheiro, seja por qual motivo que você nasceu, para fazer a obra do Senhor na terra. Ou você quer ser como o rei Jeorão? Abre aí, o Kesley, eu não coloquei aqui. 2 Crônicas 21:20. Rei Jeorão não viveu o propósito dele, morreu, ninguém sentiu saudade. Olha aí. Diferente do rei Davi, que até hoje a bandeira de Israel é a estrela de Davi. O cara morreu milhares de anos, até hoje o povo fala dele. Agora o rei Jeorão, o que aconteceu com ele? Jeorão tinha 32 anos, morreu jovem. Quando começou a reinar, quando ele começou a reinar, e reinou Jerusalém por 8 anos, 40 anos. Ninguém lamentou sua morte, ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Viveu 40 anos, viveu pouco, e ainda quando ele morreu, ninguém lamentou a morte dele. Ele não fez nada. Ele foi rei, ele tinha a oportunidade de fazer muita coisa. Você é filho do rei, você tem a oportunidade de fazer muita coisa. Morreu, e aí? Se for para o céu, glória a Deus. Já está bom demais. Mas lá no céu, eu já falei sobre isso, e no Tadel que eu vou falar sobre a vida eterna, sobre escatologia. Eu provavelmente devo tocar nesse assunto. Que lá no céu você vai receber as recompensas conforme você agiu na terra aqui. Você pode perder a sua salvação se você não cumprir o seu chamado. Mas se você cumprir pouquinho, você vai receber menos daqueles que cumpriram com coração fervente. Isso tem que te mover, meu irmão. Você quer ser quem? Rei Davi ou rei Jeorão? Segunda verdade, o primeiro é discernir o tempo da sua geração. O segundo é discernir o tempo desse ano corrente. Você sabia disso, que Deus fala conosco? Aquilo que está para acontecer? Você tem acesso a isso. Amós 3:7, abre aí, Kesley. Amós 3:7, o Senhor fala o seguinte: certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano aos seus servos, os profetas. O profeta não é um cara que usa um vestidão, uma barba branca. Não. Profeta é aqueles que falam em nome do Senhor. Você é filho de Deus?
Conhece a palavra? Então você fala em nome do Senhor. Você pode ser um profeta. Então Deus não faz coisa alguma sem revelar seus servos. Meu irmão, você tem acesso a saber o que vai acontecer esse ano. No mundo espiritual, no mundo físico. É um ano de eleições no Brasil, um ano de eleições nos Estados Unidos. Há muita coisa em jogo para mudar aí. Ore pela nação. Você tem acesso a saber o que vai acontecer. Em 2022 o Senhor me falou. Ele me falou assim, eu estava orando no final de 2021, em dezembro, eu lembro nisso nitidamente. Estava orando, não estava nem pensando nessas coisas, estava orando. E eu senti claramente que 2022 vai ser um ano de pontos finais. Foi um ano de pontos finais em muitas coisas, inclusive na política. Saiu um governo, entrou um outro. Muitas coisas mudaram. Na minha vida, então, 2022 foi uma loucura. Loucura. Então, a gente tem acesso a isso. Olha que beleza, que delícia. E é claro, não só na oração, mas na leitura bíblica. Nós lemos a palavra e sabemos o que está para acontecer. Ora, no dia que surgiu um cara aí falando que quer paz mundial, conseguir juntar as nações para fazer um governo, meu irmão, se a igreja não for arrebatada antes do arrebatamento, antes da tribulação, que é o que eu creio, a gente vai ser arrebatado antes da tribulação, eu creio dessa maneira. Mas se a gente não for, é o anticristo. Não acredito em qualquer pessoa que vai falar de paz aí não. Se sabendo dessas verdades, você tem acesso ao futuro, meu irmão. Jesus falou que vai ter uma moeda única. A palavra de Deus fala que vai ter uma moeda única, que as nações vão se unir, que vai ter uma grande apostasia. Eu falo uma coisa porque está escrito na palavra de Deus. Daqui a pouco tempo, as igrejas vão ruir. Vai ter uma grande apostasia. Eu não sei como se dará na prática. Se as pessoas vão criar igrejas para falar da sua própria visão de Deus, o que já acontece, né? Mas isso vai crescer abundantemente, ou as pessoas simplesmente vão abandonar a fé. Mas isso vai acontecer, a Bíblia diz. Antes do surgimento de Cristo, os cristãos, a igreja vai sair fora. Surgir poucos remanescentes. Então tem verdades que a gente sabe lendo a palavra. Aconteceu com Daniel. Olha só, Daniel um dia estava lendo a palavra de Jeremias, um profeta que veio antes dele, lendo os escritos de Jeremias e falou: a gente está preso aqui, não era para estar preso mais. Olha só, Daniel 9, vou ler do 1 ao 3, versão NVT, ô Kesley. Por favor, meu querido. Daniel 9, do 1 ao 3. Era o primeiro ano do reinado de Dário, o Medo, filho de Assuero, que se tornou rei dos babilônios. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Então me voltei para o Senhor e supliquei a Ele com oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinza sobre a cabeça. Ele estava lendo o que Jeremias escreveu e falou: já passou 70 anos? Era para a gente sair daqui. Então ele orou e aconteceu. Depois depois disso aconteceu uma reviravolta ali, o povo foi liberto. Lendo as escrituras, ele discerniu o que era para acontecer naquele ano. Meu irmão, você tem acesso a isso. Toma posse disso, pelo amor de Deus. Você é filho de Deus. O cristianismo não é uma filosofia de vida. Algumas igrejas, alguns cristãos vivem como se fosse uma filosofia de vida. Olha, tem ensinos importantes para você administrar seus bens, para você lidar com a sua esposa, com os seus filhos. E daí isso como se fosse um filósofo, como se fosse uma teoria. O evangelho é poder de Deus. Você tem acesso ao sobrenatural. Terça-feira no último Tadel aqui, a gente viu um demônio aqui, um cara endemoniado, cuspindo, vomitando uma macumba que fizeram para ele. Meu irmão, o mundo espiritual é real. Você tem acesso a tudo isso. A igreja aqui, eu estava no pé do Kerlon. O Kerlon, os meninos que estavam aqui, os adolescentes, todos expulsou o demônio. Os adolescentes. Não foi quem estava aqui, levanta a mão. Aí, só os adolescentes, o Marquinhos estava lá. Só adolescente, o Marquinhos. A irmã, praticamente só jovem. Expulsando o demônio aqui na igreja. Tem o vídeo. É para todos aqueles que se dispõem. E esses meninos aqui, eu testifico sobre isso. Os meninos que vão mais na igreja aqui, esses adolescentes aqui. Eles estão aqui sábado no Point, orando. O Point é um culto de oração. Fica aqui 1 hora orando. Domingo, está sempre aqui e ajudando, e trabalhando. Quinta-feira na célula. E se tiver o evento Tadel, eles estão sempre aqui. Esses meninos, valentes na presença de Deus. É por isso que eles usufruem dessas coisas. E coisas maiores virão sobre eles. Vocês querem ficar para trás? Vou deixar uns jovens passar vocês? Não deixa, meu irmão, que isso? Irmão, nós sabemos que o Senhor sempre nos escuta.
tudo aquilo que pedimos, que for da vontade dele, é o que fala em 1 João 5,14, ele vai nos atender. Então, meu irmão, peça a bênção para Paula Cândido nesse ano de eleição, nesse ano, seja o que está passando na sua família, no seu bairro, você tem uma tribulação lá, pessoas doentes, peça a Deus. Deus falou que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele usa a cura e os milagres para revelar a verdade dele para as pessoas, para salvar as pessoas. Então ora com fé, pelas suas pisaduras somos sarados, em teu nome expulsaremos demônios, curaremos enfermos, está na palavra, é a vontade dele. Então use da sua fé, está à sua disposição, discernir os tempos, é para agora, é para esse ano. Toma posse e avança, meu irmão. E o terceiro ponto de discernir os tempos que eu quero falar essa noite, para encerrar, é sobre o tempo de hoje. Eu falei do tempo da geração, durante toda a sua vida. Eu falei desse ano, e eu quero falar sobre hoje, especificamente hoje. Henrique, hoje, dia 21 de julho de 2024, o que tem para mim hoje que eu posso discernir? Meu irmão, uma coisa que é para você discernir todos os dias, até você morrer. Abre aí a sua Bíblia em Tiago 4, do 8 ao 10. Tiago 4, do 8 ao 10. Está escrito, versão NVI aqui a minha. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pega essa bênção aí. Aproxime-se de Deus. É uma promessa, é uma promessa. Aproxime-se de Deus. Estou andando na direção de Deus, Deus está aqui. Ele vai vir na minha direção também. É uma promessa, é uma promessa. Se a gente for na direção dele, ele vai vir na nossa. Mas não para aí. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A mente dividida está sempre pensando de maneira dúbia, pensando numa teoria mundana, pensando nas coisas dessa terra, em casar, em ser rico, não sei o quê, e pensando nas coisas de Deus ao mesmo tempo, vivendo no pecado e vivendo em santidade. Não existe isso, meu irmão. Purifique o coração. Ele vai falar no versículo 9, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Não os humilhados serão exaltados, não. Aqueles que se humilham serão exaltados. Então, meu irmão, uma coisa que é para nós todos os dias, porque não tem um homem ou mulher aqui que não peca. Todos nós somos pecadores. Todos, sem exceção. Claro que o cristão verdadeiro, ele peca vivendo, ele não vive pecando. É diferente, completamente diferente. O ímpio, ele vive em pecado. Nós pecamos durante a nossa trajetória com o Senhor. Tropeçamos. É um erro de alvo. Mas nós erramos o alvo. Então, para todo dia, há uma verdade que você precisa discernir: arrependimento. Você precisa chorar pelos seus pecados e agradecer a graça todos os dias. Se entristecer por você não ser tudo aquilo que deveria. Porque por mais que você, nossa, Henrique, não, eu oro 1 hora por dia. Eu já li a Bíblia toda, eu vou em todas as reuniões, eu prego a palavra no meu bairro, no meu trabalho, na escola, eu já falo em línguas, eu tenho dons. Você pode ter tudo isso, mas sempre há espaço para melhorar e crescer. Paulo falou, esquecendo as coisas para trás, prossigo rumo ao alvo. Ele já tinha avançado muito, mas eu tenho que alcançar mais. Eu esqueço aquilo que eu já conquistei, eu tenho que alcançar mais, Então, meu irmão, todo dia é o dia de você se entristecer pelos seus pecados. E se você vive em pecado, saiba disso. A tristeza de Deus, olha só, uma verdade que alguns não sabem: Satanás e o Espírito Santo trazem tristeza ao coração do homem. Sabiam disso? Quero ler com os irmãos, Abre aí o Kézia, por gentileza. 2 Coríntios 7, do 8 ao 10. Eu vou ler só o 9, Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, olha só. E de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Então, uma tristeza que provém do Senhor, essa tristeza leva ao arrependimento. Ou seja, é aquela, quando você ouve uma palavra e fala, nossa, eu não estou orando. Meu irmão, se enquanto eu falei de oração, e você não está orando como deveria, você sentiu um temor no seu peito, uma tristeza por não fazer aquilo que deveria, glória a Deus, isso provém do Espírito Santo. Você não sentiu nada,
tem algo errado aí. Tem algo errado aí. Mas sentiu, glória a Deus. É o Espírito Santo falando, ministrando essa verdade no seu peito. Só que depois, sabe disso, sabe o que você tem que fazer? Arrepender. E arrepender, conforme a gente viu em Tiago, é rasgar o coração, é chorar. Tristeza verdadeira, meu irmão, queima nosso peito. A gente tem vontade de falar assim, nossa, eu sou muito tolo. Se eu pudesse voltar atrás, Senhor, ai de mim que vou perecer, não é rasgar as vestes, se puder sair na rua, gritando, Senhor, me perdoa. Isso é uma tristeza verdadeira. Agora aquela tristeza que você errou e fala, ixi, né, errei. Mas tomara que não dê nada errado, tomara que não tenha consequência dos meus pecados aí. Por favor, Deus, por favor, me livre da consequência. Isso não é arrependimento não, isso é remorso. Isso produz morte. Se você se preocupa com a sua reputação quando você peca, meu irmão, você não vai receber a salvação de Deus. Porque para receber a salvação que é pela fé, não é por obras, você precisa se arrepender antes. Você precisa saber diferenciar remorso e arrependimento. Não se importe com a sua reputação. Importe em agradar o coração de Deus. Mas o que as pessoas vão pensar de mim? O que a sociedade vai pensar de mim? O que os colegas, os amigos vão pensar de mim? Não importa, meu irmão. O que é mais importante para você? Deus, a salvação ou um cargo? Um elogio? Ou dinheiro? Faça a sua escolha e sofra as consequências da sua escolha, seja boa ou ruim. Se você peca, meu irmão, seu arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto o seu pecado. Deixa eu te falar, o menor dos pecados é de te lançar no inferno eternamente. E se você demorar para se arrepender, tem gente que vive na igreja assim, estou pecando, mas não deu nada errado, então tá sussa, continue na igreja, vem louvar, vem pregar, continua ajudando, servindo, mas não aconteceu nada. Deus ainda não veio me punir, então tá tranquilo. Irmão, é Deus te dando tempo para se arrepender. Deus, Ele é muito misericordioso. Ele não tem prazer, quando eu falo aqui de pecado e arrependimento, eu quero que os irmãos entendam isso. Deus não tem prazer em destruir ninguém. Deus não tem prazer em punir ninguém. Não tem. A Bíblia deixa muito claro, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e se converta ao Senhor. Deus tem prazer, olha, a misericórdia dele dura 1000 gerações, a ira dele dura 4. Deus é muito misericordioso, amoroso. Ele quer você. Mas, meu irmão, se você repetidas vezes negar Ele, pecar, não se arrepender, pecar, não se arrepender, ou até chorar, porque o que acontece muitas vezes na igreja é o seguinte: a pessoa peca, chora, fica triste, mas volta a pecar de novo. Chora, fica triste, volta a pecar de novo. Isso também se enquadra no remorso. Não, arrependimento verdadeiro é você se entristecer, chorar, não ligar para a sua reputação e mudar. Se você peca, se arrepende, peca, se arrepende, peca, se arrepende, você não arrependeu de coisa nenhuma. Porque se aquilo te feriu, se aquilo é terrível, igual você falou para Deus que é, se pudesse voltaria atrás, você é mentiroso, porque volta a cometer depois. Isso não é arrependimento também não. Na igreja tem gente assim, está escravo de um pecado e não pede ajuda para o líder. Meu irmão, Deus não quer te destruir não, Ele está te dando tempo para você ser escravo de algum pecado. Chama o teu líder de célula, chama o pastor da igreja e fala: pastor, me ajuda nisso. Está lá em Tiago, chama os presbíteros da igreja para orar para você, será curado. Confessa a eles, você será curado. Tem gente que tenta carregar o peso sozinho. Meu irmão, nós somos uma comunidade, é por isso, para um carregar o peso do outro, principalmente os líderes, ajudar os liderados. Eu sou líder da célula unificada e dos jovens, me procurem, quem é da minha célula. Quem não é, também pode me procurar. Você tem líder na sua célula, o pastor da igreja está aqui, todo mundo tem o zap dele, manda mensagem. Quando eu morava com meu pai, eu vi meu pai sair de casa de madrugada para atender os irmãos, não tem problema não. O pastor vive é para isso, é um privilégio para o pastor, para o líder, servir os irmãos o tempo que for necessário. Então, meu irmão, você está em pecado, você está passando por tribulação, se posicione, não tenha vergonha de confessar pecado, não tenha vergonha de mudar, porque mais cedo ou mais tarde, Deus vai expor seu pecado. Se Ele te ama, se Ele não desistiu de você, porque chega um tempo que Jesus mostra a verdade, mostra a verdade, mostra a verdade, você não se arrepende, não se arrepende, não se arrepende, sua mente se cauteriza e aí já não há mais salvação para você. A Bíblia fala sobre isso. Pessoas que têm a consciência cauterizada de tantas oportunidades que o Senhor deu, já não resta mais salvação para essa pessoa, porque ela não quer mais ouvir o Espírito Santo, negou. Isso que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você negou o Espírito Santo, você rejeita ele, não consegue mais discernir o que vem dele e o que não é. Endureceu o coração completamente. Meu irmão, acabou para você. Isso se ele desistir de você. Agora, se ele não desistir de você, ele vai te esmagar para você cair em si, para descauterizar essa sua consciência.
Isso acontece, meus queridos. E é feio. E é feio. É feio, é feio, é feio. É feio, meu irmão, quando você descobre, nossa, fulano traiu a esposa. E é assim, sai na boca da cidade inteira. Nossa, você descobriu que o fulano acessa pornografia, a esposa dele descobriu, colocou lá no Facebook. É coisa assim. É feio, é feio, é feio. É vergonhoso, é humilhante. É destrutivo. Se você for líder, mais feio ainda. Mais feio ainda, meu irmão. Você acha que Deus não te vê? Na época de Ezequiel, os sacerdotes achavam isso. Deus não me vê. Deus sabe de tudo. Ele está se dando tempo para se arrepender. Lá em Apocalipse 2, ele fala isso para a igreja de Tiatira. Apocalipse 2, versículo 21 ao 23, NVI. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adormecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. E não adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. Isso aqui tem que trazer grande temor para você, meu irmão. Se tem algum pecado que não está livre, morra de medo. Se arrependa, entristeça, chore. E aí você vai encontrar perdão, paz, salvação. Mas agora, se você não se posiciona, se você tem medo, vergonha, timidez, vai acontecer o que aconteceu com Jim Swaggart. Vou pedir para o Kézia colocar o vídeo aí, mas antes de colocar, Jim Swaggart foi um pregador americano, um televangelista famosíssimo, como Billy Graham. Alcançou 140 países pregando presencialmente, lotava estádios, milhões de pessoas ouviram ele pregar em estádios cheios, igual o cantor do mundo que a gente vê aí enchendo estádio. Um pregador fazia isso. Jim Swaggart era um deles. Foi um dos maiores do tempo contemporâneo, sem dúvida. Só que aí, enquanto ele estava pregando a palavra, enquanto ele estava sendo usado por Deus, milhares de pessoas aceitavam Jesus, ele saía com prostitutas, ele vivia na imoralidade sexual. E aí explodiu o escândalo. Algum fotógrafo, eu não lembro a história completa, colocou isso na sociedade para todo mundo ver. E aí, o que ele teve que fazer? Colocar o rabo entre as pernas e se arrepender. Ele podia ter se arrependido de maneira muito melhor, não precisava ter passado por isso. Mas olha só o que ele teve que fazer. Coloca aí o vídeo, Kézia, por gentileza. Meus companheiros, pastores e evangelistas da televisão, vocês que já estão carregando um fardo pesado, quase esmagador, para continuar a contar a grande história do amor de Jesus, eu fiz seu fardo mais pesado e prejudiquei vocês. Por favor, perdoem-me por pecar contra vocês. E as centenas de milhões para que empreguei em mais de 100 países ao redor do mundo. E eu olhei para as câmeras e tantos de vocês com um coração tão pesado, precisando de ajuda, recorreram ao ministro do Evangelho como um portador de luz. Vocês, a quem talvez a grande maioria eu nunca possa ver, a não ser pela fé, eu pequei contra vocês e eu rogo, perdoe-me. E acima de tudo, ao meu Senhor e meu Salvador, meu Redentor, aquele a quem eu sirvo, a quem eu amo e adoro, eu me curvo aos seus pés. Ele que me salvou e me lavou e me purificou.
eu pequei contra ti, meu Senhor. E eu peço que o teu precioso sangue lave e purifique cada mancha, até que esteja no mar do esquecimento de Deus, para nunca mais ser lembrado contra mim novamente. Meus irmãos, depois disso, nunca mais o ministério desse homem foi o mesmo. Ele não voltou às glórias do passado, ele continua pregando, até hoje, eu acho que ele não morreu ainda, mas nunca mais foi o mesmo. Ele foi envergonhado publicamente por causa dos seus próprios pecados. É isso que o pecado faz com a pessoa, destrói a pessoa. Tudo que você construiu pode ser destruído por causa de um erro que você comete no secreto. E duas coisas vão acontecer, eu te garanto. Ou você se arrepende da maneira correta, confessa e deixa, e encontra perdão e misericórdia. Ou Deus vai te expor. O Senhor está te dando uma oportunidade nessa noite de discernir o tempo. Hoje é tempo de arrependimento. É tempo de você confessar os seus pecados. Senhor, eu vivo na imoralidade. Senhor, eu vivo cometendo pecados dos quais o Senhor já ministrou que eu não devo praticá-los. Eu não te sirvo até hoje, não te confessei. Eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu me sinto irado. Eu agrido as pessoas com palavras, com ações. Eu sou arrogante, egoísta e eu não me arrependo disso. Dia após dia, eu peço perdão, mas dia após dia eu continuo repetindo essas ações. Meu irmão, arrependa-se. Não é só pecado sexual não, arrependa-se dos seus pecados que você não consegue largar. Peça ajuda a alguém. O Senhor, na sua infinita misericórdia, vai te perdoar, vai te restaurar, vai te fazer se assentar no lugar de honra, porque Davi errou também. Ele adulterou, mandou matar o marido da mulher dele, com quem ele adulterou. Passou uma humilhação pública terrível, passou por poucas e boas. Só que ele se arrependeu, ele confessou o pecado dele ao Senhor. Ele não se importou com a reputação, mas com não perder o Espírito Santo. Salmo 51 fala isso. Ele diz o seguinte: Senhor, contra ti, somente contra ti eu pequei, de modo que tem razão de condenar-me, justa é a tua sentença. Mas uma coisa eu lhe peço: não afaste a tua santa presença de mim, não retires o teu Santo Espírito de mim. Meu irmão, o mais precioso que temos em nossa vida, o mais precioso que temos em nossas vidas, é o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Irmão, para você ser discípulo de Jesus é tudo ou nada. Não existe meio termo. É tudo ou nada. Ou você se entrega completamente, pode pular fora do barco, porque é irrelevante. Para o Senhor é irrelevante, é tudo ou nada. Agora, se você se entregar ao Senhor completamente, meu irmão, custa a sua reputação, custa talvez um cargo, uma função, dinheiro, custa, mas isso não é nada. Quando você se assenta na presença do Senhor, sente a presença dEle, sabe que é filho dEle, tem autoridade espiritual, e principalmente no dia que você morrer, você verá a face dos olhos do seu mestre querido. Ele vai olhar para você e falar assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, foste fiel na provação, abriu mão de tudo por mim, você não envergonhou meu nome perante os anjos. Eu confesso que você é meu filho. Entra na alegria do seu Senhor, receba as recompensas da sua vida piedosa agora. Alguns vivem para se enriquecer nesse tempo presente, meu irmão, é inútil. Um dia você vai morrer, vai ficar, todo o seu dinheiro vai ficar com alguém, mas aquilo que você faz para o Senhor é eterno. Por isso, meu irmão, discirna o tempo, discirna o tempo, não deixe passar. Levante-se, vamos orar.
Feche seus olhos. Antes de eu orar por todos, eu quero perguntar se tem alguém nessa noite que ainda não confessou Jesus publicamente. Deixa eu te falar, meu irmão, você precisa confessar Jesus publicamente para que haja arrependimento, para que haja salvação. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, se você crer no seu coração e confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, você será salvo. Você precisa confessar com a sua boca perante pessoas que estão vendo. Você não pode ter vergonha do Senhor, porque igual eu acabei de mencionar, se você tiver vergonha do Senhor, o Senhor terá vergonha de você no dia do juízo. Você precisa vir e confessar Ele. Há alguém nessa noite que ainda não confessou Jesus, ou que já confessou, mas se perdeu no caminho, quer reatar com o Senhor? O momento de hoje, discirna o tempo de hoje, é o tempo de arrependimento. Venha até a frente, se você deseja restaurar essa comunhão com o Senhor. Coloque a mão no seu coração. Todo mundo aqui coloca a mão no coração. Jesus, nos perdoe, Pai. Nos perdoe pelos nossos pecados. Obrigado porque nós estamos sentindo agora o Teu temor. Isso é uma manifestação clara do Espírito Santo. As nossas pernas tremem, nosso coração acelera. Isso é porque o Senhor está na casa. É porque o Senhor ministrou essa palavra, testificou ela em nosso peito. Nós sabemos, Pai, que temos sido arrogantes, que nós não temos orado. Oh, Senhor, nós somos hipócritas, Pai, mentirosos. Falamos que o Senhor é tudo em nossa vida, mas nós não gastamos a nossa vida para Ti. Nós gastamos mais com entretenimento, com coisas pessoais, com sonhos pessoais, mas na Tua presença gastamos tão pouco. Senhor, nos perdoe, Pai, porque nós estamos negligenciando o chamado para a nossa geração. Até hoje não descobrimos, Pai, não fazemos questão de descobrir. Nos perdoe por isso, Pai. Nos ajude a discernir, Pai, o tempo para a minha geração. Nos ajude a discernir, Pai, o tempo para esse ano. Nos ajude a colocar nesse local, Pai, em que todas as verdades daquilo que está para acontecer é revelado para aqueles que se posicionam diante do altar do Senhor. Nós queremos, Pai, ser uma bênção para a nossa sociedade, para Paula Cândido, para o nosso bairro, para a nossa família. Nos ajude a discernir pelas palavras sagradas da Bíblia e pelo relacionamento de oração contigo. O que o Senhor tem para nós nesse ano? O que o Senhor tem para nós no ano que vem, no próximo, a cada ano uma revelação nova e progressiva. E nos ajude, Pai, a nos arrependermos hoje por todos os pecados. Todos, Pai. Se alguém aqui preso na imoralidade sexual, Pai, na pornografia, no vício, Pai, que essa pessoa venha sentir o santo terror que vem do Senhor. Aquele medo que o Senhor falou, Pai. Aquele medo que o Senhor falou, que é para nós sentirmos de Ti. Aquele santo temor que o Senhor disse: não tenha medo daqueles que matam o corpo e nada fazem com a alma. Antes tenha medo daquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Que esse medo, Pai, venha abundar os corações e as mentes dos meus irmãos, para que eles se arrependam e voltem para Ti. Pai, esse medo não é um medo que afasta, é um medo que aproxima. É um medo que sim, que afasta do pecado, mas aproxima da presença. A presença de amor. Jesus não está aqui para condenar ninguém. Jesus está aqui para que você caia em si e volte para Ele. Liberdade agora, Pai, liberdade agora dos cativos nessa noite. Pessoas presas no vício, pessoas endemoniadas sejam libertas agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liberta do vício da pornografia, liberta-os do orgulho que os impede de se arrepender e mudar de vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.